Bom, boa noite a todos. Há um ano atrás eu estava aqui, nessa mesa, era uma mesa de tema semelhante, com o Reinaldo Moraes e a Elaine Roberto Moraes, e eu fiquei preocupado, porque qualquer coisa que você diz pode ter, né, um duplo sentido. Então, por exemplo, você diz, é com muito prazer que eu vou introduzir as convidadas, aí fica, tem que escolher outras palavras, parece fica mais verdade, complicado. Né? Então, estou aqui com duas belas recatadas e do lar. Do Laire, Gabriela Wiener, peruana, periodista. Que vem se destacando no mundo tanto literário quanto jornalístico, com reportagens em que ela coloca a si mesma e ao seu corpo em função do resultado da reportagem, de uma maneira que alguém descreveu, acho que foi o Sampra, que falou como uma detetive selvagem. E está lançando agora o livro Sexografias, que é o título da nossa mesa, em que ela fala desde do priapismo de uma iguana até um polígamo com 6 mulheres e tudo mais. E revela muitas coisas nas notas. Não deixem de ler as notas, são muito importantes. E a Juliana Frank, que está aqui na ponta esquerda. Não estou, não. Não fui eu. Era para vir a Jane Austen ou a Mary Stuart, mas... acho que foram embora e acabou vindo Juliana mesmo. Me abandonaram. E a Juliana está lançando o Whisky Vergonha, Whisky Vergüenza. Whisky Vergüenza. Que é o seu 4º livro publicado, mas ela já escreveu um monte de outros. É o que a gente pode chamar de literatura erótica, mas... Não, erótica. Erótica. Você errou. Errática. E errática. Uma se baseia em casos reais, outra se baseia em fatos surreais, mais ou menos isso, né? Yeah. E a gente, para ter um gostinho dessa literatura das duas, que tem muitas coisas em comum, né? Porque, apesar de uma ser jornalista e outra romancista, elas atuam mais ou menos na mesma área e ambas fazem pesquisas de campo de maneiras próximas. Então, a gente vai chamar duas atrizes, também belas recatadas e do lar. Do Laire, que vão ler trechos dos textos das duas, da Gabriela e da Juliana. Érica Puga e Helena Cerello, por favor. A gente vai começar pela Gabriela. Vim até aqui porque não ejaculo, não empapo a cama, não tenho orgasmos a jato. Não me converto na Fontana de Trevi quando gozo. Não rego o rosto dos amantes. Meus orgasmos não são aqueles que jorram. O mistério quase bíblico, o aguaceiro negro da sexualidade das mulheres, sempre foi incompreensível para mim. Como o mesmíssimo absurdo dos absurdos. Quando pergunto à minha amiga Ellie se consegue ejacular, ela responde: já me conformo em gozar. Ainda vou ter que ficar ansiosa para ejacular? Parece a opção mais saudável, mas não sou saudável e tampouco me conformo. Há na minha natureza certa tendência ao esmagamento, uma voz que sussurra dia e noite. E se sou uma mulher incompleta? Como quando você é um filho único. Não é que você não possa viver sem irmãos que nunca teve, mas sempre vai lhe acompanhar a sensação de que perdeu alguma coisa. Todas podemos ejacular? É uma questão fisiológica ou de treinamento? Já faz um bom tempo que vinha pensando se existe algo assim como o grande orgasmo, o gozo de ouro, um tipo de orgasmo que una a sensação do clímax com o momento do jorro. Agora estou aqui.
Me sinto como uma máquina estrupiada que precisa ser consertada com alguns trancos. Sempre me pareceu suspeito que só no pornô de squirting, os orgasmos das mulheres tenham aquela categoria de realidade. Como se o prazer tivesse que ser visto para existir. Como se o gozo pudesse ser medido ou comparável. Como se o sexo não se tratasse de intimidade, mas de espetáculo. Finalmente, sinto uma coisa muito estranha. Como se tivesse rompido algo por dentro. Algo desesperante, insuportável, que estoura e cessa rapidamente. É isso. Deve ser isso. Posso ver brotar entre as minhas pernas a água interior, transparente, caindo limpa no chão. Não foi fácil. Cheguei a pensar que não conseguiria, mas gozar, não consegui. E de que me serve a ejaculação se não gozo? Poderia até fazer uma canção sobre o tema. Enquanto isso, sinto os dedos dele saírem das minhas entranhas. Eu penso que um dia desses, com toda essa aprendizagem, talvez saia buscar o orgasmo perfeito, elétrico, aquático. Talvez não exista, talvez já tenha ocorrido, talvez nunca exista e eu continue simplesmente me molhando, gozando e sendo a única mulher verdadeira que eu posso e quero ser. Ou talvez me espere no futuro. No sexo, há sempre uma nova onda no final do arco-íris. Squirting ou o seguinte. Visto-me, e antes que o meu masturbador resolva usar o esfregão, eu passo o dedo em mim, olho bem o líquido que saiu e provo. Não é xixi. Gabriela. Olha, olha. Agora a Juliana Frank. Eu ia para a escola rebolando. Não como uma menina de 14, mas como uma mulher bem penetrada, amada, que aceitaria ser infeliz para sempre, por ser bem penetrada. Cursava o 2º colegial, e aquilo tudo era passado, nada. As pessoas com mamães a cuidar dos vestibulinhos, dar os travesseiros. Eu era mais um deus do sexo, e lá em casa sobrava enredo. Aí, que durante as aulas eu compunha redações sujas e rasuradas sobre caralhos voadores, sobre putas com asas de insetos, sobre navios errantes em mares de esperma. Não, ninguém ali trepava. Ninguém ali trepava melhor do que eu. Nem a professora, que como sempre nos obrigou a criar algo para a redação de hoje e entregar o texto sem rasuras no final da aula. Então eu estalei os dedos, sacudi os cabelos e escrevi. A buceta deixa por onde passa um rastro obscuro de anseios por ela. Mas o pau também tem lá seus modos de rijo cativar. O encontro fortuito entre os dois elementos cria labirintos insondáveis nas mentes menos revolucionárias. Fechem os olhos e gozem. Esqueçam o mundo e deixem tudo morrer. Metam no meio de um concerto, em frente a uma cadeia, na fila do supermercado. Foi na fila do supermercado, e pensando assim, que Otávio Teodomir viu a grande puta com asas de inseto. Não fugiu como um gato castrado. Afundou o nariz na nuca da moça e cheirou forte. E meteu forte o pau dentro da buceta dela. Ali mesmo, na fila, esfregando manga palmer e saliva no pescoço da diaba. O silêncio na sala de aula era tão grande que dava para ouvir o ruído do lápis torturando o caderno da gordota na primeira fila, em frente à professora não menos gordota, e com orelhas que levariam topo ao psicológico lacraniano. Que ordem era a sala de aula sem o Rick? Os fantasmas são chantagistas. Eles voltam e se vingam dos nossos devaneios. Desde que o Rick se matou, eu sento na carteira que era dele e fico rasurando o caderno. Faço jogos da velha, gatafunhos, desenhos de tridentes e corações sangrentos. Acabei escrevendo: Rick, covarde. Rick, defunto macambúzio. Rick, mortopulha. Rick, você era um pentápode, mas eu te amei. Rick,
Sobrou um monte de comprimidos no mundo. Rick, é bom voar da sua janela? Por que idiota? Você foi morrer logo agora que eu já sei trepar. Rick, escroque. Rick, morto escroque. Abro o meu estojo purpurinado. E é lá que eu guardo os cílios do Rick. Roubei todos quando o corpo dele estava frio e depositado no caixão. Mas antes, dei uma cuspidinha naquela fuça indigna. Coisa minha típica. Fico arrastando os cílios sobre o papel, enquanto a professora mexe suas banhas para cá e para lá, como um inseto zigue-zagueante, e discorre sobre a história de uma história que tampouco me interessa. Observo aquelas banhas, soltando frases calorosas, e me distancio. Depois eu esqueço do Rick. Volto para as minhas narrativas orgiásticas flutuantes. E depois de escrever esse texto de merda, eu me lembrei de novo do defunto Rick. Ele tinha uma espécie de autismo afetivo seletivo. Olhava para uma pessoa e amava, se declarava, escrevia poemas do Kerouac, decorados para essas ocasiões. Segundos depois, olhava para a mesma pessoa e era como mirar um liquidificador. Era capaz de tomar de volta o poema, cuspir, amassar, morder e desintegrar ou mijar no papel. Rick e eu tínhamos uma banda propositalmente tosca numa garagem abandonada na Zona Sul. Forramos as paredes com caixa de ovo para abafar o som. O lugar tinha camadas alérgico-infecciosas de poeira, latões de lixo cobertos de imundícies, plásticos e ratos secos. Nossa banda, Lixo Social, era formada apenas por nós dois. E nossa música, título, era Vida Sem Futuro. Eu já tive AIDS, mas já tô bem, já tô bem. Um refresco, 2 salgados, 50 centavos, já tô bem, já tô bem. Éramos jovens e drogados. Estávamos sempre ensaiando e cheirando cola de sapateiro. E tínhamos o mesmo sonho delirante, que a vida, todas as vidas do mundo, incluindo os carvalhos, algas marinhas, poeiras das estrelas, pinguins da Antártida, moscas de trufas, poetas bons, poetas não tão bons, e tudo em volta existia, porque existia a cola de sapateiro. Que um homem de bigode, que não era Deus, nem nada, apenas um escravo do tempo, girava a roda da criação de acordo com as nossas baforadas. E as baforadas dos mendigos do centro, e as baforadas dos punks da Zona Norte. E por isso, para ritmar bem a evolução e a continuidade da existência, tragávamos a noite inteira. Nós éramos os grandes homens, os seres supremos. E a roda precisava girar. E precisava do nosso fôlego. Puxávamos o saco plástico com cola presa no fundo, para dentro dos nossos pulmões, e soltávamos o ar dentro do saco mesmo. E assim respirávamos por longas horas, e nos olhávamos com amor, querendo mastigar um o estômago do outro, e vice-versa. E tudo que existia se devia a nós. Nós éramos criaturas invencíveis. Soou o primeiro sinal do recreio. Hora de entregar a redação. Levantei sem vontade, caminhei me arrastando, joguei o papel na mesa, olhei, ela me devolveu o olhar. Pegou a folha, mirou o trabalho, as 2 pequenas redações. Tinha pedido apenas uma. Charlotte, uma redação já era suficiente? Temos 2 aí, professora, com todos os ingredientes que você sugeriu. Napoleão, Shakespeare e Vesúvio. Só que apimentei com um tom de conto de fodas, incluindo falha trágica, conflito, incidente incitante, clímax, catástrofe e desfecho inesperado. Ela deu um suspiro de tédio. Veremos, Charlotte, veremos. Foi aí que eu decidi pular o muro da escola, cabular mais uma aula e desenterrar o Rick. Desenterrar uma pessoa não é tão fácil como matar um porco, arrumar alguém para consertar a cadeirinha afetiva de palha ou comprar uma nave espacial. Andei pela Avenida Doutor Arnaldo, devagar, a cabeça no cemitério do Araçá, o dia cinza. Aproveitei para ouvir Enjoy the Silence uma última vez. Enjoy the Silence, punk. Gracias. Obrigado, Érica. Obrigado, Helena.
Bom, deu para ter uma boa ideia da literatura da Gabriela e da Juliana. Eu queria perguntar, então, começar perguntando para as duas, por que vocês decidiram, ou, sei lá, foi decidido de alguma maneira por vocês, que vocês escreveriam sobre sexo? Porque, posso responder? Porque eu vou matar eles se eles ficarem tirando foto minha, aí eu não mandei. Para. Eu tô com um espelho aqui, ele vai sair em todas as fotos. O que você perguntou? Por que eu quis escrever sobre sexo? Isso. Porque... Se é que você teve opção, né? Porque às vezes é uma vocação natural. Eu acho que escrever é sempre sobre sexo, né? Porque o sexo, ele é um problema humano e não dá para falar sobre ele. Então, como eu li Édipo Rei, quando eu era criança, eu escrevo sobre sexo. E você... eu lia muito escondido, né? Em casa também. Eu li o Luxúria, li Os Malditos, né? Até o Baudelaire tem umas histórias eróticas, neuróticas e pornográficas, porque a pornografia, ela é marginal e foi ela que foi marginalizada, né? E como a gente está aqui agora, a gente está descendo marginalizado, desmarginalizado por hora. O que é E ótimo. você? O que é ótimo. E você, Gabriela? Bom, eu não sei. Vão me perdoar um pouco a psicoanálise aqui, mas eu penso um pouco na minha infância criada com pais comunistas, mas de Cuba, castristas, porque de coração era de esquerda, mas de vagina, de pênis, muito pouco. Então, a palavra erotismo, por exemplo, me trazia curiosidade, porque toda essa coisa do sensual, do erótico, não fazia parte da minha educação sexual. A minha mãe falava isso, pênis, vagina, vagina, pênis, e aí parava por aí. Era tudo uma coisa didática de livro, de biologia, de ciência. Então, eu era muito pobre. Enfim, essa é a minha primeira impressão, meu primeiro contato, o primeiro sinal, a primeira notícia que eu tive do sexo foi assim. E, enfim, toda a parte na escola eu ficava rodeada de meninos e meninas que eu gostava de todos e todas. E ir para as festas e acabava me envolvendo com mais de um ou dois, e as amigas pararam de falar comigo enfim, chegava segunda-feira, eu já não tinha, não tinha mais namorado. E é claro, tem a coisa dos namorados, que é quando você quer contar as suas aventuras sexuais para os seus namorados, oralmente, porque isso acontece e é apresentado para você, aí fica todo mundo excitado, aí eles já acabam chateados com vocês. Um deles me bateu até porque eu contei essas histórias para ele. Então, eu acho que na busca dos interlocutores válidos para ouvir as nossas histórias, eu acabei chegando à escrita como interlocutora, um pouco, enfim, ferida, porque eu não conseguia mais respirar direito. Então, é um processo que envolveu, acho que, um pouco de sangue, suor e lágrimas, que nos traz esse tópico. E depois eu passei diretamente, enfim, o erotismo me agradou e acabei diretamente com porno. Sim, eu passei direto com pornográfico porque parecia que era mais interessante para mim, ir atrás do ilícito. Então, enfim, tudo que eu ouvi está um pouco recortado. De todas as minhas histórias são parte de um processo, precisamente. Aqui é tão bom poder estar aqui e ler uma coisa em tão pouco tempo. É o início e o fim, mas a história está no meio, está entre aquele momento que nos levou a chegar aqui. Eu gostei do que você falou, do que você disse, que quando você era pequena você já estava depravada, de que você já era depravada quando era pequena. ¿Cómo es eso? Yo no entiendo el tema del libro. Então, ou não importa o começo? El proceso, ¿no? Claro, el recorrido claro, que haces. obvio. Creo que Eu acho que todas essas histórias são como as suas.
As minhas histórias são lidar com um mundo com a minha própria curiosidade e ser transformada por essa experiência. De fato, porque você mergulha nisso como pesquisa. É um esforço de pesquisa que você faz com o seu corpo, você não tem vergonha, você é científica com você mesmo. Eu vejo que na sua literatura você calcula isso de maneira com uma certa distância científica. Interlocutores que te fez desejar escrever? Quando que você começou a escrever? Eu comecei a escrever em Taurus Alpha, antes de eu nascer. Eu sou uma estrela de Taurus Alpha, mas depois eu conto essa parte. A minha mãe diz que eu já escrevia assim, falava muito, entendeu? Eu tive um problema com a fala quando eu era criança, porque eu não conseguia me comunicar. Então, eu me organizei na linguagem escrita. Por isso que eu não sei falar direito, aprendeu nada. Eu tenho muita dificuldade, lacaniana mesmo, de me comunicar. Falo super mal e acho que eu escrevo porque eu não sei falar. Então, eu preciso organizar principalmente esses segredos que eu tenho, que são os segredos da minha vida e da vida dos meus personagens. E por isso que no final do meu livro eu estou falando de segredo terrível. Porque quando eu era nova, eu li os góticos, porque eu sou gótica. E os góticos têm um segredo terrível. E eu sou uma simples novelista. Eu tenho um começo, meio e um fim. Né? Então, eu construo isso para eu organizar a minha história. Eu tô matando ela. Então, eu mato todos os personagens também, ou simbolicamente, ou eles são mortos. Porque eu quero, pela minha vontade. Eu expliquei, não? Sim. Ah, tá. Gente, fala quando não entender, eu não entendi nada. Você, inclusive, matou o Werther, o pobre. Eu matei o Werther, hoje, no Esque Vergonha. Antes que ele se matasse, você já resolveu para ele. Eu suicidei ele, depois eu desenterrei ele, vamos ver o que vai rolar agora. Eu uso muito os personagens da literatura, que são para fazer a minha literatura. Então, ninguém nunca vai saber se eu vivi ou não. Esse segredo é meu. Eliane, ¿cómo sería una sexualidad gótica? ¿Cómo se vive La sexualidad es gótica. En general. Claro, Ajá. porque los clásicos, cuando estaba escribiendo las historias clásicas, teníamos los marginales. Y yo soy una... Porque eu sou uma mulher clássica e eu sou uma mulher gótica. Por isso que eu estou aqui e por isso que me aceitaram. E o meu primeiro livro é sobre isso. E é o meu último livro também, porque eu estou fazendo uma pesquisa de campo, que é uma pesquisa em que eu estou buscando uma personagem que seja una, que tenha uma certa unidade, que começa e termina. Quer dizer, são um monte de romances pequenos e que você sobe e pronto, está pronto. Mas a primeira mas que vergonha. Depois eu tenho a cidade em que ninguém sabe quem eu sou. Então é uma tetralogia. E todas elas, eu acho que são um pouco a mesma personagem, mas eu estou tratando de questões femininas e escritores que me acompanham e que eu pretendo matá-los de um jeito bonitinho, assim, doce. Deu para entender? Isso de matar os escritores tem a ver com a angústia da influência ou é mais uma outra coisa? Acho que matar os escritores é uma coisa que os escritores fazem pelos escritores, né? Porque escrever é um ato de vingança, é um ato de vaidade, é um ato de ubiquidade e de busca pela voz do nosso tempo. Quem escolhe a voz são eles, vocês. Vocês vão escolher a voz dessa mulher. Então, pode ser qualquer uma de nós, espero que sejam todas. Então, a nossa geração está escrevendo histórias de libertação feminina. Porque as mulheres precisam muito de dinheiro. Por isso que meu gato chama dinheiro. E eu preciso sair daqui sabendo que
todo mundo vai para casa, vai pagar a passagem de ônibus, tem um charrete aí, não sei. Mas eu preciso não precisar dos homens e eu preciso amá-los ao mesmo tempo, porque eu sou hétero até mandar sangrar. Até parar. Até rasga minha buceta no chão. Mas eu não vou ficar com nenhuma mulher, pelo menos até amanhã. Ou ontem, não sei. O que já não é o caso da Gabriela. Aliás, eu queria muito destacar aqui a presença... Eu tô com calor, tá? Não quero seduzir ninguém. Pronto, acabou. Queria destacar aqui a presença da pequena Maru, que está aqui, que é filha da Gabriela, que está aqui na primeira fila. Para quem acha... Amaru. Amaru. Para quem acha que a Gabriela é uma devassa, que não está nem aí para a família, a Gabriela também é uma mulher de família. Ela, inclusive, tem um livro que conta sobre a gravidez. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que no me interesa la familia? ¿Qué han dicho de mí? ¿Qué? Não entendi. Me han llamado tarada. Quem é que disse que eu não ligo para a família, que eu sou uma pessoa que não se importa com a família? Quem é que falou isso? Não. Ratarada. Dale. Venga. Ninguém disse, mas se alguém pensou... Espera, Bueno, ¿quién lo dijo? Ajá. Ay, hay una persona... No, claro. Sí. Está todo mezclado también, o sea, hombre, o sea, el sexo... This all comes together. Children and the family. Tá tudo junto, né? A família e a pessoa ser tarada ou não tarada, isso, o sexo, tá tudo junto com a família. Se a pessoa é devassa ou não, é tudo junto. Assim, como que foram as primeiras experiências em que você se colocou dentro da sua história? E como isso mexeu com você, num primeiro momento? E como isso mexeu com a sua escrita? Se ela mudou também de alguma maneira? Sim. Bom, como eu contei, eu comecei como jornalista de cultura. Então, o meu trabalho era escrever sobre as coisas maravilhosas que os outros faziam, os artistas, escritores. E eu, então, passei muitos anos escrevendo sobre isso. Chegou uma hora que eu tive a oportunidade e também encontrei pessoas que faziam a crônica ou jornalismo narrativo em revistas. E eu tive a oportunidade de falar sobre a minha própria experiência, mais pessoais. E eu, então, entrei por esse caminho de que eu estava falando no início dessa mesa. Comecei a falar sobre os temas da intimidade, temas mais da vida privada. E eu comecei falando coisas muito simples e bobas até. Eu me sentia atraída a escrever sobre qualquer coisa. Sobre tatuagem, sobre coisas bem normais. E, aos poucos, essas coisas viraram o livro Sexografias, que são histórias sobre outras pessoas e não sobre mim. Mas, aos poucos, eu fui descobrindo que, como uma espécie de jornalista gonzo, que é um jornalista que, na verdade, só tem um, né? Que é a pessoa que ia lá com os motoqueiros para Las Vegas, fazendo suas anotações e falando sobre eles e sobre a vida deles. E eu me transformei numa pessoa mais ou menos assim. Só que menos exibicionista, mais interiorizada. E acabei fazendo um ensaio pessoal com uma série de histórias que estão em sexografias e que não tem muito esse lado típicos, muito sensacionalistas, mas que acabam virando outra coisa. Um exemplo.
Digamos, um dia eu encontro um ator pornô, que é um espanhol, que é muito conhecido, mas não é para ignorá-lo ou para debochar dele, não é para isso. E foi isso que me passou pela cabeça. Não é para criticar o pornô normal, o pornô bem estabelecido, conhecido, tem umas mulheres com um peitão de silicone, uns sujeitões gordos enormes, porque tem um outro tipo de pornô. Os meus livros falam sobre uma outra sexualidade, outros tipos de corpo. Eu posso estar procurando dominação, por exemplo, eu posso falar com mulheres que fazem isso, eu posso falar sobre violência de gênero com esse tipo de mulher. É uma coisa que eu tento fazer. É uma perspectiva inesperada, uma abordagem diferente. E isso é uma interação interessante. E quando eu conto as histórias das outras pessoas, eu sinto a necessidade de fazer isso com a minha própria exposição também, quer dizer, contando a minha história e a minha intimidade. Juliana, você tem uma experiência também que você me contou, que você, para fazer um livro, você decidiu sair com um cara por dia em Buenos Aires. Como que foi essa história? Não, eu decidi, eu não vivo... Quer dizer, é muito confuso ainda o meu processo, assim, para eu contar. Porque em alguns momentos eu vivo algumas coisas e eu acabo escrevendo sobre elas. E às vezes eu acabo manipulando o acaso também. Eu acho que todo mundo que escreve está sujeito a passar por essa doença, né? Que você, de repente, está numa situação e ela é tão absurda que você fala, se eu não escrever, realmente, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu aprendi a tentar, pelo menos, saber quando eu estou, porque eu quero, e quando eu estou investigando. Então, quando eu fui para Buenos Aires, eu fui, por acaso, fui para a feira, né, como eu estou aqui por acaso, porque alguém me convidou, e eu gosto de morar nas cidades que eu vou fazer feira. Feira, festival, fim de feira, sei lá, como é que fala? Festival, flip, hoje. Mas aí eu fui na feira de Buenos Aires, e eu gosto muito dos argentinos, porque eles são muito lindos. Eles são bonitos. E porque eu estudei muito Cortázar toda a minha vida. Então, eu queria encontrar o Cortázar sem ler o Cortázar. Eu ia buscar nos homens e nas verduras. Né? Nos homens e nas verduras. E depois eu ia buscar nos homens, nas verduras e no metrô. E depois eu ia buscar nos homens, nas verduras, no metrô e no trem. Depois eu ia buscar nos pombos, nas verduras, nos homens, no trem e em mim. Então, eu não ia me relacionar com eles, ou eu ia. E depende, né, mais do acaso lá. Aí aconteceu uma coisa que eu não queria. Eu acabei me casando. No 5º dia, o inútil. Pela terceira vez, né? Não, eu me casei várias vezes já, nem sei. Tenho que ligar para minha mãe para perguntar, porque realmente... Eu sou uma pessoa do casamento, entendeu? Esse que é o meu problema. Isso ninguém entende, mas assim, eu lia os românticos. Eu sou romancista, eu sou romântica, não tem jeito. Entendeu? E gótica. Óbvio, né? Não, vocês estão entendendo, é tudo junto, né? Não dá? Então, porque eu li a literatura marginal, e a literatura marginal que ensina o clássico. Então, como eu tinha uma vida marginal aqui e ali, real, né, que eu tinha uma adolescência... A Charlotte, né, teve uma adolescência lá, meio vadia lá na Rua Augusta. Eu tinha amigos, né, na Rua Augusta. Eu observei muito a Rua Augusta. Eu observo tudo, que eu vejo, eu ouvi. Quer dizer, eu vi, eu vi. Eu ouvi, eu ouvi. Não tem jeito, ninguém tira de mim. Só que eu preciso anotar, senão eu esqueço. Daí, como eu tenho Alzheimer ao contrário, eu anoto. Para eu lembrar, né? É porque os soldados da guerra, eles tinham uma coisa que chama mnemodata, que era um caderno. E como eu sou nômade, eu vou levando esses cadernos comigo. E, enfim, em Buenos Aires, São muitos, né? São quantos já? 700 cadernos? Não sei, inclusive devolvo meus cadernos. Eu devo ter abandonado vários, vou perdendo. Mas o que acontece? Uma hora o seu cérebro, ele vem, né? Ele volta. Ele fala.
Ele existe. Na verdade, você precisa controlar o seu cérebro, e não ele você. Então, quando você escreve, você controla o seu cérebro. Para ele não levar você para qualquer lugar. E aí eu fui para Buenos Aires testar esse tipo de narrativa, que é uma narrativa que eu gosto, que é o surrealismo, que veio do gótico. Que é o Lautréamont. Eu li o Lautréamont, eu li o Cortázar, e eu fui perseguir os caminhos dele, até chegar na França. Se alguém quiser me dar uma passagem, preciso depois. Aí eu cheguei em Buenos Aires, e claro, eu não encontrei o Cortázar vivo, e nem morto, porque ele não está lá, o túmulo dele, mas eu encontrei vários argentinos, muitos argentinos. Ellos hablavam comigo, assim como... eu vou contar uma coisa muito louca. Quando eu cheguei em Buenos Aires, todos os homens falavam comigo. Todos. Eles falavam com mulheres na rua. Pode. E aí eles falavam comigo. E eles falavam assim, olá, como está? E eu falava, eu não sei. Aí eles falavam, por que não sabes? Porque não estou bem, não estou bem. E eles respondiam, eles ressoam. Existe homem que ressoa. Eles não são loucos, eles são lacanianos. E aí o que eu gostei muito de conversar com homem. Muito, eu adoro conversar com homem. E lá eu conversei com vários, só que no 5º dia inútil, eu me casei. E agora eu estou aqui contando para vocês. Por falar em casar... E o meu livro chama La Bombacha Associada no Amor Qualquer, que é essa mulher casada sonhando com outros argentinos góticos. Eu vim com a cueca de um deles, depois eu mostro o resto. Por falar em casar, eu preciso pedir desculpas ou esclarecer aqui uma questão que me passaram aqui, alguém escreveu, para mim, com toda a razão, me perguntando por que como que é? Você falou que Gabriela não é devassa, é de família. Mulher devassa não é de família? Evidentemente, eu falei de um modo que não foi o melhor, mas todos somos tudo. Eu sou devassa, eu sou de família, todo mundo aqui também é. Continue assim! Acho que num grau a gente é tudo, né? E acho que o que eu estava pensando é que claro, a Gabriela não está toda noite por aí, ela está muitas vezes em casa com as filhinhas, com os filhos. Era mais nisso que eu estava querendo dizer. Justamente não. Justamente porque está minha. Não, exatamente, porque a minha filha que está aí é que eu vou sair de noite. Não, claro que eu saio de noite também, né? Bom, enfim, vamos embora, vamos continuar. Continuando. Sim, a vezes. Bom, muito bem. Então, já que você... Deixa eu falar só uma coisa, que eu sou casada. Não, deixa eu fazer uma pergunta que é perfeita para esse momento, que é o seguinte. A gente tem discutido muito questão de gênero e tudo mais, ultimamente, né? E cada vez mais, né? E eu queria justamente saber de vocês qual é a postura de vocês em relação a feminismo, trans e, especialmente no seu caso, poliamor, que é uma novo tipo de relacionamento que vem ganhando cada vez mais adeptos e que parece ser muito mais interessante do que simplesmente um triângulo amoroso ou o que quer que seja. Sim, bueno, Bom, a palavra é uma palavra que eu não gosto. A diferença de feminismo e poliamor é muito antipática. E o que acontece é que as pessoas falam disso porque há uma necessidade de abrir a cabeça, de abrir a sua experiência, aumentar as suas experiências. E
tornar os seus desejos de maneira mais experiência e comunicar os seus desejos aos outros e fazer com que as suas paixões e os seus amores coexistam. Eu não sei se a Juliana concorda com isso, mas pelo menos no meu caso, na minha experiência, voltando às minhas origens, à minha família, eu venho de um país, exatamente como o Brasil, aliás, que é um país muito católico, em que a vida dupla é a regra. Os homens, principalmente os homens, e é por isso que nós somos feministas, os homens têm um filho aqui, um filho lá, e nenhuma das mulheres sabem disso. Elas só sabem quando um homem morre, no enterro, que eles descobrem que ele tem uma outra família, uma outra mulher, e eu venho de uma família assim também, sabe? O cara tem 2 famílias e tem uma logística toda que acontece com isso, e isso deixa a família toda louca e é um problemão. E na primeira fase da minha vida, eu fui infiel, digamos. E infidelidade é uma palavra horrível. Infiel, mas para poder gerenciar certos desejos e luxúria mesmo. Não há uma outra forma de sair, especialmente quando você é muito jovem e você não quer perder o amor por conta dos seus desejos. E é claro que isso tem um custo. Custa muito. E por muito tempo foi o que eu fiz. Eu fui infiel. Até que eu disse, peraí, eu quero parar com essa vida dupla, eu quero parar de mentir. E aí eu descobri que eu podia fazer isso. Eu podia falar sobre isso com meus amantes, com aqueles que eu amava. E foi o que aconteceu. Essa possibilidade de viver de uma forma diferente, me relacionando de uma forma diferente. Mas aí, enfim, teoricamente é uma coisa. O poliamor é maravilhoso, as relações abertas são fantásticas, até o momento em que a vida real bate à sua porta, quando você tem mais de um amor e você tenta, enfim, fazer um equilibrismo com tudo isso. E você vivendo com um casal monógamo, você tenta ser fiel e às vezes é 3 ou 4 que você nunca sabe. Agora imagina como é difícil se relacionar com mais de 2 pessoas. É interessante, é interessante. É uma coisa que eu adoraria estar fora da palavra amor livre, ser amada livremente, mas eu sou um ser humano que tem muitos medos. E ciúmes, posse, nós somos frágeis e faz parte de estar nessa relação plural. Somos diferentes, somos distintos e às vezes tentamos equilibrar nossa própria liberdade e o cuidado com os outros, que é a coisa mais importante na relação. Muito interessante que você coloca tudo isso nas suas reportagens, né? Os seus medos, a sua fragilidade, o seu ciúme, mas, ao mesmo tempo, a sua curiosidade e a sua inquietação, a sua necessidade de se completar como ser humano, buscando outras experiências, acaba sendo mais forte do que qualquer receio e qualquer outro sentimento que possa te travar, né? Isso é uma força muito grande em você, né? Imagino que para você também. Me gusta o que dices, me gusta muito o que dices, sim. Eu gosto muito do que você disse, sim, você falou de uma forma muito precisa. É uma coisa, você se sente incompleta se você não escrever? É uma coisa que... Não, não me sinto incompleta sem bife, né? Peraí. Sem comer. Sem tomar suco de melancia, essas coisas. Eu acho que o escrever é uma coisa para quem quer, né? O escrever é muito difícil. Alguém pode? Ou funciona assim? Escrever é muito difícil. E a gente escreve para entender, né, a nossa narrativa, a narrativa do mundo. Então, eu estou nessa tetralogia que a personagem passa por essa fase de casada, depois ela continua vivendo outras experiências, né, e isso vai se expandindo, porque é uma pesquisa que eu estou fazendo, eu converso com várias mulheres, e eu vejo muita coisa. Isso, obrigada. Ai, meu brinco. Obrigada. Mas eu gostava do coisinho. Eu vejo muitas coisas e eu relato, eu invento, eu misturo assim.
Eu tenho imaginação, memória, criatividade, intelectualidade, razão, sexualidade, devo ter esquecido um monte de coisa. Eu junto todas elas e faço essa pesquisa. Então, a minha tetralogia, que são os meus livros, eles são uma pesquisa do que poderia acontecer. Por exemplo, se eu estou casada, o que eu posso fazer ou não? Quer dizer, o que a sociedade me permite? Por que eu não vou fazer? Eu, Juliana, nunca fiz. Né? E o que minha personagem pode fazer? Porque às vezes ela pode fazer por mim. Tipo, a Kinga de plástico, ela ia lá e fazia por mim. Eu, às vezes, estava na Augusta com o caderno, eu falava, gente, olha o que estão chupando no banheiro. Eu não vou, mas eu vou fazer. Entendeu? Então, tem muita história de muita amiga. Tipo, eu vou até falar assim, ó, Marininha... Porque a Marina, minha amiga, ficou muito brava quando eu escrevi. Várias pessoas, só que não dá para ver, eu acho, quem são elas. Eu juro que eu estou poupando o nome de todo mundo. Só que... eu tenho uma notícia, meu. Uma notícia que me veio de Taurus Alpha. Mentira, eu estava lendo o meu livro. Aí tem a melhor coisa que eu não inventei na minha vida. Que é o nome dos personagens novos. Porque um chama Miguel Ángel. Miguel Ángel. E o outro, Mário Evil, que parece muito com o nome deles. Então, sabe como que eu escrevia antes? Eu escrevia assim, eu fechava o olho e pá. Aí, quando eu abria, eu organizava. Eu sou uma pessoa organizada. Só que, às vezes, aparecem pessoas, entendeu? Tipo, cadê a Sandrine? Não, a Galileia. Me ligou, oi, a Galileia. Então, é mais ou menos assim. Estou brincando, mas estou falando sério. Estou confundindo, que é para explicar que é para confundir. Mas é assim, eu realmente observo. Eu saio na rua com um caderno, ninguém sabe onde eu estou há 3 anos, porque eu estou viajando, porque eu não consigo escrever parada. Eu estou testando escrever na rua, ficar na rua, que é um lugar que eu tenho intimidade. Né? Eu prefiro o Laire, prefiro ficar em casa escrevendo. Sou uma mulher da casa, do Laire. Meu sonho é ter um Laire, inclusive. Cadê o príncipe? Acabei de pedir um castelo. Mas eu gosto de ficar em casa escrevendo e eu também gosto da experiência da rua, proustiana, da mirada, entende? Então, eu preciso ser prostituta agora. Eu vou olhar, eu vou escrever todo mundo. Todos os e-mails de vocês serão transformados. Toma cuidado. Brincadeira, gente. Tá em paz, tá em paz. Uma coisa, as duas fizeram ou participaram de performances públicas. A Gabriela com o seu marido, o Jaime, e você usando uma persona fazendo strip. Eu fazia com o meu marido... ele vai me matar. Também com o seu marido? Não sei se eu posso falar, mas tinha um coelho lá. Miguel Ángel, perdona. Tinha um coelho comigo e eu dançava. Mas eu nunca tirei a roupa. E ele nunca tirou a máscara. Entendi, é um strip sem tirar a roupa. Não, eu não podia tirar a roupa, porque ninguém podia me ver pelada na época. E ele não podia tirar a máscara, porque ele tinha um emprego que não permitia. Então, a gente fazia com esses disfarces. Porque o problema, para mim, gente, é o Estado, tá? O grande vilão aqui, tá? Não adianta falar o nome de todo mundo. As pessoas têm nome, têm família, mas o Estado é que coloca as regras, entendeu? Você vai namorar homem. Você vai chupar um pau e vai gostar. Eu não posso fazer nada que eu gostei, entendeu? Foi uma coisa que aconteceu, foi uma sorte, um azar. Né? Depois a gente fala de mitologia, eu estou falando sério. Eu estou falando que o Estado ele precisa parar de mandar neguinho atravessar a rua. Eu odeio atravessar a rua, eu estou andando na rua, eu não quero atravessar a rua. Eu não sou essa pessoa que quer atravessar. Se eu acordei às 8 da manhã, por quê? Eu quero não ter o meu relógio. Então, assim, o Cortázar é o que eu leio para escrever, porque eu odeio alguém. Eu odeio uma pessoa que chama Estado com E maiúsculo, de preferência. Porque é ele que fala como que a mulher deve se vestir e como ela deve agir. Então, vocês precisam parar de cortar a cabeça de vocês e cortar a cabeça deles. Eu quero a cabeça deles. Eu não sei quantas cabeças são. Cabeças vão rolar. Né? A gente está numa época de revolução. Toda revolução é feminina. Desculpa gritar. Toda revolução vem desse lugar que é o ventre.
todas as mulheres que foram condenadas chamavam Ana Bolinada, né? Como que elas chamavam? Ju, posso te interromper só um pouquinho? Claro. Porque a gente está com pouco tempo, eu estou com várias perguntas aqui, e tem algumas para você, tem para a Gabriela. E eu queria, já que a gente falou da performance, eu queria só saber, porque era uma performance que tratava justamente dessa fronteira entre o público e o privado, e como foi essa experiência de fazer com o seu marido, né, o Jaime? Sim. Bem, um dia nós nos demos conta, que a nossa conversa de Gmail estava cheia de histórias que tinham a ver especialmente com isso, como pagar suas contas, com poesia que nós recebíamos, ou textos que nós editávamos mutuamente, e coisas sobre os nossos filhos, histórias domésticas de duas pessoas que escrevem e vivem com o escritor, ou vivem com o seu escritor marido, ou com a sua esposa. Não é fácil. E nós decidimos fazer, enfim, uma performance. Nós sentamos, cada um com seu computador, com nossos rostos na tela, e começamos a ler as nossas conversas, e conversando, e brigando, discutindo ao vivo, enfim, lavando a roupa suja, escrevendo cartas um para os outros, cartas proibidas, lendo nossa poesia, semelhante com o que eu vinha trabalhando, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com o que o Jaime vinha fazendo, porque o Jaime é um poeta meio críptico, meio diferente, ele é inextricável. E eu coloquei ele ali, eu expus aquilo tudo, e foi muito engraçado e revelador. Uma pessoa que está perguntando, se você puder contar como que foi a história da doação de óvulos. Bem, essa é uma das histórias de sexografias. E foi isso que eu quis dizer. Porque os textos no meu livro, Sexografia, não são textos eróticos. Na verdade, eu os sinto no meu corpo. E essa história é aquela que eu escrevi antes de 9 Luas, que é um livro sobre a minha maternidade, a minha gravidez, que é totalmente diferente do manual, a história de mulheres grávidas, que sempre consideramos como não ficção, não literária, porque a maternidade é um tópico não literário. Depois de publicar Sexografias, muitas pessoas me cercaram, porque tinha a ver com sexo, mas quando eu publiquei 9 Luas, que é uma coisa crua, maternal, com abortos e reprodução assistida e hospitais que matam, todas essas coisas que todas as pessoas que tinham lido minha obra desapareceram. E aí, enfim, aqueles que liam meus livros para suas mães, irmãs, avós. Por que a maternidade não é considerado um tópico literário sério, tão sério quanto a morte? E o tópico da doação dos meus óvulos, que é chamado Óvulos a Deus, é o começo do meu encontro com os óvulos. Eu vivia em Madrid, eu estava dura, não tinha dinheiro, e eu achei na rua um pôster dizendo: doadores, buscamos doadores. Você receberia 30 euros quando você doava, esperma era 30 euros, eram 1.000 euros para os óvulos, porque é uma coisa um pouco mais difícil. Então, esse é o texto que fala sobre imigrantes de uma certa classe social que na Europa buscam dinheiro e ganham dinheiro extra. E eu consegui pagar meu mestrado com isso. Enfim, paguei minha última parcela do mestrado e que me ajudou a ganhar dinheiro. E me sentir bem ao mesmo tempo. Eu senti que o que eu fiz foi bom, porque eu dei a alguém, uma outra mulher, a possibilidade de se tornar uma mãe. Mas o que é interessante é que quando
Eu fui oferecer meus óvulos a uma dessas clínicas europeias. Eles disseram que eles não tinham uma demanda para índias nativas americanas. Elas achavam que era uma nativa americana, porque eu fui me sentindo fantástica. E eles disseram que eles não precisavam de óvulos de americanas nativas. Eles rejeitaram meus óvulos. Enfim, meus protofilhos foram discriminados antes mesmo de existirem. Foram discriminados antes mesmo de existirem. Então, eu tive que ir a uma clínica diferente. Bueno, chegamos ao fim. Se querem falar uma última... Nós chegamos ao fim. Se quiserem falar alguma última coisa antes de encerrarmos, Juliana. Eu quero agradecer a Gabriela. Eu quero agradecer a Gabriela e eu quero agradecer a Juliana, porque a sua literatura é muito importante nesse momento. Para mim, você é uma estrela, de verdade. Quando eu li o seu livro, eu fiquei encantada com a forma como você trata dos tópicos, porque você é muito corajosa. Então, obrigada. Obrigada. É muito corajosa. A gente não precisa ter medo de nada, não. Dá para andar na rua, dá para... vai ter que dar. Então, obrigada, Paulo Werneck, que é o príncipe da literatura. Obrigada, Caetano Galindo, porque fez a orelha do meu livro. E agora eu tenho uma joia, não preciso nem de orelha ao tamanho dela. Obrigada a todos vocês. E as atrizes, minhas amigas, um beijo para minha mãe. Eu muito contenta de... Eu fico muito feliz que a Juliana diga essas coisas, que vamos começar comemorando uma outra, já faz muito tempo que estamos comemorando uma outra. Eu vivo, enfim, eu vejo, enfim, é como se fosse uma pedra gótica que me deu a força e o poder literário aqui no centro. E você também tem essa pedra gótica. Sim, eu tenho uma pedra gótica enorme. E isso me encanta, estar entre mulheres e com esse apoio que eu estou sentindo aqui. Eu sei que a Flip é a Flip mais feminina da sua história, que por trás disso há, enfim, muito coletivo de mulheres que sempre estão lutando e querendo abrir mais espaço para as mulheres, especialmente no mundo de calças, que é um mundo literário. E uma festa dessa envergadura deve realmente ter uma presença de mulheres, que não fique apenas no simbólico, que não seja uma única vez, que isso mude para sempre e que não volte a ser como antes, e que possamos viver dessa forma, com um mundo cada vez de igualdade. Eu quero fazer uma promessa aqui. Posso fazer uma promessa? Quando tudo tiver mais ou menos pior, eu paro de escrever, juro. Valeu. Muito obrigado a todos. Boa noite.